Meus cumprimentos. Vamos falar um pouquinho de direito e cinema. Vou falar com vocês do filme Resistência e o direito constitucional à resistência. Acho que é um assunto válido, um assunto interessante, e é importante que não se confunda a resistência com atos de vandalismo, de quebra-quebra, entendeu? De selvageria. E eu vou fazer, eu tenho 2 vídeos sobre isso, esse e um outro que vai falar sobre Gandhi, e que vai estar aqui no canal, e nós vamos tratar disso com muita calma. Tem um filme muito interessante, entendeu? Que chama A Resistência. O diretor chama Jonathan Jakubowski, e o elenco é Jesse Eisenberg, que faz o papel de Marcel Marceau, né? Clemence Poésy faz o papel de Emma, e Matthias Schillinghofer faz o papel de Klaus Barbie, aquele criminoso nazista, né? E grandes elencos: Ed Harris faz o papel do General Patton, Bella Ramsey, Elizabeth, Bika Carex faz o papel de Mila, interpreta o personagem. É uma história muito bonita. O Marcel Marceau, ele realmente é uma história também que existiu, aconteceu, ocorreu, ele existiu. Foi um dos grandes mímicos do século XX, morreu no início acho que no fim do século XX, início do século XXI, e um grande ator, né, performático. Mas durante a Segunda Guerra, o Marcel, ele se tornou, ele juntou-se, ele era jovem, muito jovem, ele juntou-se à resistência francesa, né, antinazista, anti-invasão nazista, e praticou vários atos, mas ele se concentrou mesmo a ajudar e salvar centenas de crianças judias, evitando a morte dessas crianças e dando fuga a elas, acho que levando para a Suíça, e não sei se levou para outros lugares. E o filme conta essa história fantástica, não só dele, mas dessas pessoas que também estavam junto com ele. E ele, durante todo esse período, procurava alegrar essas crianças, encher de ânimo, fazer as suas performances muito engraçadas, divertidas para elas, né? Ele tinha performances dramáticas também, mas para elas ele fazia essas performances mais para levantar o ânimo, né? Então eu queria registrar aqui, aproveitar esse filme que traz esses fatos, né? Mostrar que o direito à resistência não é, como as pessoas imaginam, necessariamente um embate físico, um combate físico orgânico, né? Mas pode também ser um ato de salvar vidas, de preservar vidas, né? Principalmente quando o sistema que você se opõe a um sistema que tem por escopo ceifar vidas. Quer dizer, se ele quer ceifar vidas, você salva vidas, você já está sendo resistência, né? Às vezes o amor é um grande ato de resistência, né? A resistência, ela pode ser de uma força contra uma força externa, no caso uma invasão nazista, ou uma força interna, por exemplo, porque dentro da própria Alemanha, dentro da própria Itália, teriam resistências, né? Como nós também tivemos resistência aqui durante o período militar. Então ela pode ser externa ou interna, como eu falei. E pode ser civil, né? Uma resistência civil de pessoas, mas pode ser de parte das instituições estatais que encontram abrigo na Constituição, no caso aqui da nossa Constituição, para fazer frente a determinados ataques inclusive contra a República, contra a própria democracia, etc. Né? Quando a resistência se opõe ao governo posto, é preciso que esse governo seja legítimo, né? Ou que ele tenha perdido a sua legitimidade no curso do seu desenvolvimento, das suas atuações, né? Nós estamos falando de legitimidade, não de licitude, porque todo tirano, todos eles buscam abrigo na legalidade, isso é certo. Isso aconteceu na Alemanha, nazista, na Itália, né? Os governos militares aqui
pós-64 também fizeram isso, soltaram atos institucionais, tinha até gente aí querendo ato institucional, não sei o quê, né? Querendo que essas coisas ocorressem. Né? O regime na Alemanha e o fascismo na Itália também tinham sua própria legislação, né? Tinham até seus próprios juristas. Né? Por sinal, tem um filme que chama Julgamento de Nuremberg, tem 2 versões, pode ver lá que na versão de mais acho que 62, eu não lembro a data, que até com o Spencer Tracy, Marlene Dietrich, tem grandes atores, elenco maravilhoso. Nesse filme, o julgamento é dos juristas. Burt Lancaster faz um dos juristas que deu cobertura, né, ao regime nazista com interpretações hermenêuticas distorcidas para proteger aquilo. Né? A Constituição ela reconhece o direito de resistência, né? Posto que a unidade de valores dos direitos fundamentais devem ser assegurados. Né? O direito de resistência se assemelha, melhor dizendo, ele se assenta justamente na defesa do regime democrático e dos direitos fundamentais. Entendeu? Essa resistência pode ser pacífica, como fizeram Martin Luther King, Gandhi, né? Também conhecido como Mahatma Gandhi, o nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi, mas pacífica não se confunde com passiva. Reside também, a resistência também reside em atos de protesto, greves, paralisações, né? O artigo 5º, 8º da Constituição, por exemplo, assegura a objeção de consciência, está lá no artigo 5º, assim como o direito de greve está assegurado no artigo 9º, né? E o de autodeterminação dos povos, que também é um direito de resistência, considerado como tal, está no artigo 4º, inciso 3º da Constituição. Né? Todos eles estão ressalvados na Constituição. Então, é preciso ter em mente que o direito de resistência ele tem que estar cobertado pelas seguintes condições. Primeiro, a necessidade da preservação dos princípios constitucionais. Então, você não pode aviltar os princípios constitucionais postos na Constituição, na Constituição, né, outorgada ou emanada do povo, né, não é um ato de selvageria de ninguém, não. Tá? A exigência, evidentemente, de uma prática hermenêutica, o que não aconteceu na Alemanha nazista, né, adequada, que combine a Constituição com a resistência, porque senão nós vamos cair na ilicitude, né, das ações de resistência. Mas como é que nós faremos para resolver isso? Para se voltar a isso, para fazer isso, para solucionar, nós temos que voltar mais uma vez às colisões e conflitos entre princípios e regras nos termos de Robert Alexy, que nós já mencionamos até em vídeos anteriores. Ou seja, você tem que voltar lá, analisar o caso concreto e falar, nesse caso aqui, o que é mais relevante aqui? Qual o direito aqui que está sendo mais aviltado, mais preservado, e qual que nós vamos aplicar no mais possível, né? Então aí você vai conseguir descobrir não vou dizer que é fácil, né? Não é fácil. Alguns casos é gritante, né? O que está sendo aviltado e o que está sendo, onde está o risco maior, se é o direito de A, né, ou de B, né? Então, imagina uma situação em que haja que o direito de informação, por exemplo, vai colidir com o direito à vida de alguém, porque se você informar, por exemplo, que uma pessoa está em determinado lugar, e se ela está jurada de morte por alguém, você praticamente está condenando essa pessoa à morte. Mas o direito à informação, então, nesse caso aqui, ele vai ser mitigado em face do direito à vida de fulano. É preciso fazer essa ponderação. O que isso tem a ver com resistência? Não é nada, isso tem nada a ver com resistência, é só um exemplo. Mas, às vezes, isso pode ocorrer que, por exemplo, a prática de uma greve, ela pode ser mais importante, mais fundamental para preservar os direitos de uma categoria
do que os direitos, por exemplo, daquela instituição, daquele órgão que vai ficar paralisada naquele período. Então, é uma questão de você analisar diante do caso concreto. Às vezes, em outros casos, a greve se mostra exacerbada porque eles, às vezes, têm outros meios de negociação sem a necessidade de interromper o fluxo de trabalho. Eu não vou entrar muito nisso, que eu não sou juiz trabalhista, não é minha área, respeito muito, mas isso por respeitar muito é que eu não vou falar muito, mas eu dei um exemplo aqui, né? É o caso da objeção de consciência. Olha, eu não faço isso porque minha religião não permite. Aí vai até um certo ponto. Chega um momento que você fala assim, olha, não vou permitir que se faça a transfusão de sangue desse menino aqui, porque já houve casos em que o judiciário falou, não, tem que fazer a transfusão. Então, entendeu? Aí se houve uma tentativa de barrar, uma resistência em torno, por exemplo, daquela pessoa, para que não houvesse acesso para que ela fosse feita a transfusão, a cirurgia, o Estado autorizou que fosse feita lá uma intervenção, né, através dos órgãos competentes, retirar a pessoa e fazer. Estou dando apenas um exemplo. Nem sempre a resistência ela se coaduna com os princípios, mas para ser resistência enquanto direito, ela tem que se coadunar com os princípios e garantias constitucionais. Muito obrigado, né? E nós então nos voltaremos em outra oportunidade. Agradeço a todos por terem assistido e peço que se inscrevam no canal, não é? Peço que deem like, compartilhem e comentem. Muito obrigado e até a próxima.